irmãos brigam e competem entre si durante a infância. Tem uns que até quando está adulto, né? Mas em alguns casos os conflitos nunca terminam, preocupando os pais. É isso que eu falei. Sobre esse assunto a gente chama novamente ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota, você tem irmão? Tenho sim, tenho um. E aí, o pau canta lá ou não? Rapaz, já cantou mais, viu? Quando a diferença de idade ali, éramos mais jovens, né? Mas hoje não, hoje em dia é mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Ficou, né? Mais na infância mesmo. Então, mas o negócio era complicado. Então, como evitar, né, conflitos frequentes aí na família, que às vezes vão se arrastando, a pessoa vai ficando velha e daqui a pouco, né, não tem mais jeito. Aí é que está o problema, né? Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com a Maísa Vieira, que é psicóloga. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Até que ponto essa relação conflituosa pode ser considerada natural? Bem, é natural de todo ser humano, criança, adolescente, adulto, né, esses sentimentos negativos, digamos assim, essa forte carga emocional, principalmente quando se trata de relacionamento com outros seres humanos, né? A questão é, e quando esse relacionamento é com os irmãos? Culturalmente, é muito importante tocar nesse assunto, pois culturalmente é visto como uma rivalidade, só que deveria ser visto como um processo natural das relações humanas. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que chega muito no consultório. Chega muito os pais preocupados, dizendo assim, eles brigam muito, mas daqui a pouco estão se abraçando. Eles brigam, mas se um sai, já pede para comprar brinquedinho para o outro, já lembra do outro. Eles se amam, mas eles brigam muito. E daí eu costumo dizer o seguinte, nós que somos adultos também podemos amar uma pessoa e sentir raiva, ficar irritado, não gostar, sentir ciúmes. Então, para a criança também isso é uma coisa natural. Então, a criança vai ter sentimentos e esses sentimentos não deveriam ser vistos como algo muito negativo, com essa carga, como se fosse realmente a rivalidade. A criança ela vai ter menos habilidade para lidar com os sentimentos e daí o problema não está mais no sentimento, está da forma como ela se comporta, né? E daí, respondendo à tua pergunta, é natural. O que é que não vai ser normal e natural vai ser qual comportamento ela está tendo diante disso. Ela briga com o irmãozinho, ela bate, ela joga coisa no chão, ela causa o caos. Então, a criança ela deveria ser ensinada a lidar com os sentimentos, né? Aprender um pouquinho sobre a inteligência emocional. Nós, adultos, também precisamos aprender sobre inteligência emocional, o que fazer quando estou sentindo isso, e não ser visto realmente como se ela não gostasse, ou muitas vezes como, será que ela está sendo... Porque o meu filho é tão mal, porque o meu filho está ruinzinho. Não deveria ser visto dessa forma. Deveria ser visto emoções natural, que todo ser humano vai ter. A criança não tem repertório, não tem habilidade para lidar com isso. E que ela precisa ser ensinada como ela se comportar diante disso. Então, o que mais a criança precisa é de uma compreensão dos pais, entender que, tipo, eu entendo que você está com ciúme. Está com ciúme de quê? Você está com raiva de quê? Está irritada com o quê? Certo, mas não é o fato de você estar irritada que você tem que se comportar desse jeito. Ao invés disso, vamos fazer alguma coisa para diminuir esse sentimento, né? E daí começa a conversar com a criança para chegar a amenizar os sentimentos negativos. A ausência dos pais na rotina ali dos filhos pode ser um peso também para essa relação um pouco mais conturbada? Vai depender, porque mais do que estar presente na vida da criança é ter um tempo de qualidade. Então, você pode trabalhar o dia todo, mas se você pegou 20 minutinhos do seu dia, chegou lá, olhou nos olhos da criança, brincou com ela, conversou, entendeu, quis saber sobre o dia dela, aquilo vai valer mais do que você passar o dia todo próximo da criança, mas que não tenha essa interação. A gente conversava aqui, né? Você atende principalmente pais com essa questão de problemas entre irmãos, né? A maioria dos casos, né? Uhum. O que é que você costuma falar para esses pais para tentar, né, de alguma forma, amenizar esse conflito dentro de casa? Uhum. Primeiramente, eu gosto de dar esse exemplo, justamente que nós adultos temos sentimentos que a gente chama muitas vezes de disfuncionais. A questão é que nós adultos não queremos admitir que a gente também tem raiva, irritação, ciúmes e tal, e que em algum momento a gente pode ter ciúmes também, enquanto adultos, dos nossos irmãos. Mas o que é que significa esse ciúme? Esse ciúme, o que é que está por trás dele? Às vezes é porque você acha que... Veja só, vamos dar o exemplo da criança, né? A criança, ela está
disputando, neste momento, a atenção das pessoas mais importantes da vida dela, que são os pais, os cuidadores. Então, ela quer aquela atenção exclusiva para ela, mas ela não cria essa rivalidade por conta própria. Ela não, na cabecinha dela não é uma rivalidade. Ela só tem um sentimento, ela não sabe lidar com ele. Então, eu convido muitos pais a se imaginar criança, se imaginar nas situações, sem as habilidades que nós adultos já adquirimos, porque a criança, o cérebrozinho dela não desenvolveu ainda, ela não tem habilidade, não sabe nem como é que vai lidar. Então, essa criança precisa muito mais ser direcionada para comportamentos saudáveis e ser compreendida do que levar punição ou ser vista como ruinzinha, né? Ou outros comentários negativos, adjetivos que são usados para a criança, por ela simplesmente sentir uma coisa que é natural do ser humano. Agora, Maísa, quais podem ser as consequências, né, para essas crianças que acabam não se dando bem com os irmãos? Principalmente em relação à autoestima, né? Por quê? Primeiro, imagina os dois lados, né? Primeiro, a criança mais velha, então nasce o irmãozinho e daí a atenção era exclusiva para ela, era o rei e a rainha da casa. Então nasce os irmãos mais novos, que requer naturalmente mais atenção. Um bebezinho requer muito mais atenção do que uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos. E daí vai ter os olhares, até porque é um período onde o bebê é muito dependente. E daí essa outra criança, se ela não souber lidar com isso, ela pode realmente ser vista como, tipo, ciumenta, ela não gosta do irmãozinho, sendo que não é nada disso. É simplesmente o mundo dela mudou e ela não está sabendo como é que lida com essa nova realidade, com esse novo ambiente, né, com os novos desafios. A criancinha menor também vai passar por outra coisa, porque a mais velha já foi ensinada algumas habilidades, então ela vai saber lidar com algumas coisas. A menorzinha provavelmente vai cometer mais erros. Então, vai ficar tipo, siga sempre a exemplo da sua irmã, do seu irmão e tal. E daí isso acaba prejudicando também, porque o outro, tipo, já vê naturalmente como espelho os mais velhos, os pais, os cuidadores, os coleguinhas, a professora, todos os mais velhos. E daí vai ser outro contexto que, tipo, tá requerendo habilidades de mim que eu ainda não tenho, só que os outros já têm. Né? E daí, realmente, na cabeça da criança, se ela não for direcionada pelo tipo, o que você sente é normal, é natural, mas o que importa não é o que você sente, tá? É o que é que você, como é que você pode se comportar, como é que você pode fazer para não machucar o coleguinha, seu irmão, como é que não trazer outros comportamentos disfuncionais, né? E daí ela precisa ser direcionada para isso, para não sofrer com a questão da autoestima. Então, às vezes, chega na fase adulta, então a criança, que agora é adulto, pode sentir que não é ouvido, que o que o sente não importa, que as pessoas não se importam, que não compreendem. A autoestima pode ficar baixa, porque pode ter um excesso de autocobrança, um perfeccionismo, e daí, dentre outros fatores de personalidade. Agora, quando esse atrito chega na fase adulta, isso de alguma forma pode afetar e muito, né, as relações familiares, né? Sim, porque daí, quando chega na fase adulta, essa criança se torna pai e mãe, e daí ele vai projetar isso também nos filhos. E daí ele vai, normalmente, uma coisa que a gente escuta muito aqui na nossa região é tipo assim, quando eu tiver filho, eu vou ser diferente dos meus pais. Todas as gerações pensam dessa forma. Eu acho que qualquer pessoa já escutou alguma pessoa próxima dizer, não, quando eu tiver filho vai ser diferente, porque eu não vou fazer a mesma coisa que meus pais faziam. Só que não existe uma receita perfeita, né, e pais perfeitos. A gente vai errar com o pai, com a mãe. E daí, quando essa criança, digamos assim, ferida, cresce, então ela acaba levando isso, achando que é o saudável, o melhor, e afetando a criança. Então, por isso que muito acompanhamento infantil é chamado os pais também para compreender, porque tem muita coisa que é os pais que estão fazendo, que prejudica a criança, e que a realidade de um não vai ser a realidade do outro. Então, não é porque ele viveu aquela situação daquela forma que o seu filho vai viver também. Então, daí ele vai ter que trabalhar isso também juntamente com a criança na terapia. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Maísa Vieira, que é psicóloga, né? É natural o atrito, né, Mário Flávio, entre os irmãos. Agora, é claro, é importante saber lidar, saber identificar quando acaba extrapolando. Você tem muito trabalho com os seus em casa, meu amigo? Me diga aí. Ave Maria, é melhor nem comentar. Até o ano passado não tinha muito não, meu amigo. Mas depois do ano passado para cá,
é um pau da miséria. Obrigado, patriota, obrigado também a profissional que esteve aqui com a gente, dando essas orientações importantes, né, para trazer os detalhes aí, a Maísa Vieira.